Então, gente, vamos falar agora sobre esse complexo onde a gente está, tá bom? Alguém sabe me dizer como seria o nome desse complexo? Complexo do Carmo, né? Aí nós temos a Igreja do Carmo, olhe para a Igreja do Carmo. Nós temos o Colégio do Carmo, nós temos o Largo do Carmo, onde nós estamos, e nós temos a outra igreja bem ali, não é? Temos duas igrejas nesse local, certo? Bom, então para começar a gente vai falar um pouco sobre a Igreja do Carmo, tá? A Igreja do Carmo, é importante a gente dizer lá no início, quando eu falei, e a professora Gorete também afirmou, assim como o Valmeci, a gente fala sempre desse processo entre a cruz e a espada. E aí, quando eu falei para vocês que a questão da colonização portuguesa, ela também se dá através das igrejas, né? E aí, essas igrejas, nesse primeiro período, elas formam um formato de U dentro da cidade de Belém. Vamos lá, vamos contar? Catedral, Igreja do Carmo, Igreja de São João, Igreja de Santana, né? E logo depois a Igreja das Mercês, e indo em direção à Nova Belém, que no caso naquela época, iriam os franciscanos ali na Igreja de Santo Antônio. Então, se vocês forem perceber, forma-se o primeiro U da cidade de Belém, a primeira questão dessa expansão da cidade, né? E aí, é bastante interessante a gente ver que essa primeira questão da primeira rua da cidade, ela leva de um forte até uma igreja. Essa igreja, ela tem três períodos na verdade. O primeiro é justamente a questão de quando ela era de tais de pilão, né? Logo depois, então, se constrói uma igreja grandiosa. E essa igreja grandiosa, quando ela se constrói, a segunda igreja, ela então tomba. Toda a faixa, toda a estrutura dela, ela tomba. E aí então chamam uma pessoa que já estava dentro da cidade de Belém e estava fazendo o embelezamento da cidade. Quem é? Quem estava fazendo o embelezamento da cidade de Belém? Antônio Lande. Antônio Lande estava então fazendo o embelezamento da cidade de Belém. E aí então ele faz a nova fachada da igreja, né, do Carmo. Essa fachada, se vocês forem olhar, ela é toda, né, com umas simetrias, e ela é feita da pedra de Ilhéus. A pedra de Ilhéus é aquela pedra que quando a gente anda no comércio e chove, ela fica escorregadia, aquelas calçadas escorregadias. Vocês vão ver isso no nosso rodapé da praça. Todo o rodapé da praça ele é rodeado então por essas pedras de Ilhéus. Essas pedras de Ilhéus, elas vinham então buscar as drogas. Os portugueses vinham buscar as drogas do sertão na época, e os barcos eles tinham que vir cheios, né, para atravessar o mar. Então eles traziam essas pedras, colocavam essas pedras dentro do barco justamente para dar o peso, né? E chegava aqui na cidade, então eles jogavam essas pedras. E o Antônio Lande então resolveu fazer a igreja com essas pedras de Ilhéus. Bem ao lado da igreja, anexa à igreja, no Casa Sul, se vocês poderem perceber, é a igreja da Ordem Terceira, tá? A igreja da Ordem Terceira é uma igreja bastante bonita, que é pouco visitada. Na verdade, poucas pessoas sabem que existe essa igreja anexa à Igreja do Carmo, né? E aí é bastante interessante também vocês irem nessa igreja. Logo depois, então, para cá é o Colégio do Carmo, o antigo Colégio do Carmo, né? Hoje em dia ele foi retomado, a Arquidiocese de Belém, e pertence a uma comunidade católica. Aqui, lembra sempre que a gente sempre fala das questões dos largos. Todas as igrejas antigas, ela tem os largos, ela tem uma praça na frente. E aí, aqui era uma praça muito significativa, porque aconteciam, né, e voltaram a acontecer, não sei se ainda vai continuar o projeto com a prefeitura, mas a Seresta do Carmo, né? Antigamente, existia aqui no meio um coreto, no qual se fazia, então, as serestas. E aí, é importante dizer para vocês que existem 3 igrejas. A terceira igreja é bem ali naquele local onde está aquela placa verde, onde tem um totem de como se fosse um totem verde. Era uma antiga igreja, era a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos.
ela existiu aqui nessa praça, existiu também o marco dela, existiu a questão também das escavações dessa igreja. Ela existia justamente também por ter várias ordens religiosas e várias congregações que também faziam parte das ordens religiosas que tinham aqui. Só que depois ela ficou muito onerosa, né, para o povo, então ela foi destruída, né? E restando apenas a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tá? Agora eu vou chamar aqui a minha amiga Magali, né, que a gente vai fazer essa dobradinha, então ela vai falar também um pouco aqui sobre o contexto da área, tá bom? Obrigada, Jonathan. Bom, Jonathan falou, né, do Complexo do Carmo, de algumas edificações aqui do complexo, e é interessante também ressaltar esse teatro, que é aqui o Teatro Nazareno Tourinho, que também é uma recente edificação, um recente teatro aqui na Praça do Carmo, e a gente consegue enxergar vários usos aqui na praça. Esse anfiteatro onde a gente está, por exemplo, a gente consegue ver umas marcas de quadra, né, que são marcas impressas pelas pessoas que utilizam esse espaço, que são moradores, principalmente aqui da Cidade Velha, mas também frequentadores dos bares, frequentadores da igreja, né, do antigo colégio, e também da área do entorno aqui do Complexo do Carmo, por exemplo, no Beco do Carmo. Quem já foi no Beco do Carmo? Quem já desceu aqui na ladeira? É muito interessante o Beco do Carmo, porque a gente consegue ver uma Belém bem ribeirinha, com uma arquitetura ribeirinha, né, de palafita, que tem um acesso ao rio, um acesso cotidiano ao rio, né, uma convivência cotidiana com esse espaço que muitas vezes a gente negligencia no nosso dia a dia, justamente por conta, né, de um dia a dia muito presente dessa presença urbana, né? A gente se locomove muito pela cidade e pouco pelo rio. E aqui a gente consegue ver, ao longo da Siqueira Mendes, né, como já foi falado, os portos. Então tem essa presença mais cotidiana com uma ligação com o rio. E aí a gente vai ter na nossa cultura algumas particularidades que vão remeter a essa cultura ribeirinha, né? A própria forma como a gente se alimenta, né? Quando a gente falou sobre a cultura alimentar, né? Quando a Tainá falou sobre a cultura alimentar, tem essa raiz ribeirinha. Como a gente se localiza, por exemplo, sobre a chuva, né? A gente dá a chuva é quase uma entidade, né? A gente fala assim, lá vem ela está se arrumando, depois da chuva, uma marcação temporal que vem desse nosso contato com a natureza, do nosso patrimônio natural. Ao longo do roteiro, a gente está falando sobre patrimônio cultural, que vai estar englobado tanto o patrimônio material dessas edificações que a gente está falando, mas a gente também está falando do patrimônio imaterial, como a música que a gente vem dançando durante o roteiro, como os sons, os cheiros, né, os sabores, e também no patrimônio natural que está presente e que a gente precisa muito, nesse momento agora, né, de mudanças climáticas, de catástrofes climáticas, se atentar muito ao nosso patrimônio natural, porque ele faz parte do nosso convívio, né, do nosso cotidiano. Uma outra coisa bacana também de a gente falar aqui no Complexo do Carmo, né, desses usos que o complexo vai ter, o Jonathan falou sobre a Igreja de Nossa Senhora dos Homens Brancos, né, que aqui a gente tinha um registro arqueológico e foi tapado, né, nas últimas reformas aqui da praça, mas também sobre esses usos, de ressaltar que o patrimônio da cidade, ele vai ser importante desde o momento que a gente usa. Nós, moradores da cidade de Belém, que frequentamos esses espaços, precisamos pensar a partir do nosso uso para a gente entender a importância desses espaços históricos para a formação da nossa memória, da nossa cultura, da nossa identidade. Então, passear pelo o roteiro geoturístico, a gente sempre promove essa inquietação, né? Andar pela cidade para vivenciar o patrimônio nessa perspectiva do real, né, da escala de 1 para 1, pensando na conservação desse patrimônio, pensando no valor que a gente está dando a ele e pensando nas coisas positivas e negativas, por exemplo, a questão do lixo, a questão da circulação, da mobilidade no centro histórico. Não é todo mundo que consegue andar pelo centro histórico, né? Ruas mais estreitas, calçadas irregulares. Então a gente precisa também, esse acesso ao Centro Histórico de Belém, ele é democrático?
Então, isso é uma inquietação que a gente sempre gosta de reforçar durante os roteiros.